essa parte do ser humano, eu acho, de ajudar, de não sei o quê, eu acho que é muito mais cultural do que biológica, né? É Sim. tipo. Cara, porque, sei lá, se tu vê uma mina gostosa na rua, tá ligado? Se tu fosse um bicho que é o que tu é, Você tu simplesmente estupraria. ia lá achar o pilote dela, sei lá, Não, ou coisa muito é uma pior, coisa muito né? pior. Free your mind. Tipo, que não façam isso em casa, mas sim, faria como os antigos hominídeos que realmente batiam na cabeça, desmaiava e estuprava. Era assim, Exato. horrível. Tipo, nenhuma apologia aqui ao estupro, porque realmente é uma parada barra pesada, mas o Mas humano podem cancelar os hominídeos. você sabe uma coisa que eu, inclusive, mudei na nova versão? Eu acabei de lançar a versão Pandora. Aqui tá escrito Pandora nesse boné, não? Sim. Então, esse não. Esse já é o boné da versão Pandora. A versão Pandora é a nova versão do Sex House Academy, sem querer fazer jabá, até porque fechamos o lançamento em 4 dias. Foi um Pode sucesso fazer, pô, danado. pode Foi agora. Foi agora. Eu fiquei um ano sem lançar, só colocando mais exemplos. Deixando a querendo- negada a- sedenta exatamente, pelo... mas não era só pelo gatilho da escassez, mas era também, mas porque eu fiquei realmente fazendo mais ciência, entendi. mais testes, mais novidades. Realmente fazendo uma versão muito mais foda. muito mais foda, é muito mais fácil de aplicar. Qualquer um que vê as aulas aplica fácil. E eu esqueci o que eu estava falando antes, que eu tenho esse problema, né? Do hominídeo. Hominídeo. E na versão anterior do curso, eu falava muito mal do Neandertal, que é o hominídeo mais recente, né? Perto do Homo sapiens, sapiens, né? E eu falava, o Neandertal batia na cabeça, estuprava, roubava. Se ele queria comer alguma coisa, ele ia lá, roubava do companheiro dele, foda-se e tal. E eu fui estudar e descobri que não. O Neandertal já tinha notas de viver em comunidade, de ser do bem, de não estuprar, de não roubar. Então tem coisas naturais no não estupro, mas a biologia, o DNA quanto mais você procriar, melhor. E aí tem essa coisa também que explica, e é uma coisa horrível de falar, mas se um homem procriar com 10 mulheres que num período fértil, falando de biologia, tá, pessoal, não é nenhum antifeminismo, nada disso, por favor, não me cancelem, mas é biologia pura. Se um homem procriar com 10 mulheres férteis, ele produzirá 10 crias. Se uma mulher que está fértil procriar com 10 homens, só criará um filho, então só gerará um filho. Então tem umas explicações biológicas e o humano é bicho, o humano é egoísta. Ele é 100% egoísta, filha da puta, só pensa nele o tempo todo? Não. O humano tem o cérebro límbico, ele vive em sociedade, ele entende a questão da família, ele entende a questão de um grupo maior que a família, mas essa coisa de dar a face para o inimigo bater, essa coisa de ajude... mesmo você não tendo muito dinheiro, já ajude. Isso é uma coisa cultural, que não é de todo ruim, tem uma coisa bonita nessa cultura de ajudar o próximo, com certeza. Mas você, para ajudar o próximo, essa é uma coisa que eu falo muito no curso, para você dar ao próximo, seja sua atenção, seu amor, sua grana, sua experiência, você tem que estar transbordando antes. Então, isso não funciona quando você entra num relacionamento que você tá vazio, não tá completo, e você busca a felicidade e o amor externo para te preencher. Quando você ainda não se ama, geralmente dá merda. A mesma coisa com dinheiro. A pessoa não tem dinheiro, vai doar dinheiro, se endividar, também dá merda. Então, acho que o erro no Brasil é cronológico. Não é virar um egoísta filha da puta para sempre, mas primeiro você... É tipo assim, ame ao próximo depois de a ti mesmo. Seria a correção de software que eu faria nessa cópia de Jesus. Seria ame ao próximo depois de a ti mesmo. Não é porque você é mau, é porque você amará melhor transbordando. Você doará mais. Então tem vários alunos que mudaram de vida e antes eram super carolas, super religiosos, não conseguiam ter sucesso porque doavam tudo ou não se permitiam ter sucesso porque é pecado ter sucesso, o pecado oficial, não é modo de dizer. Se você ganhar muito dinheiro no Brasil, você está cometendo um pecado. Literalmente, pecado capital é um pecado que é um pecado punido com coisas graves. Você vai, tipo, morrer. Era um pecado punido com a pena capital, de morte mesmo. Então, você não, isso eu falei na outra vez, você não pode ter um capitalismo. Isso é uma coisa muito importante, galera, preste atenção nisso. Você não pode ter um capitalismo que de um lado fala, ganhe dinheiro, né? Sua empresa tem que lucrar, seu podcast tem que dar bom, tem que ter muita gente, tem que ter patrocinador, tem que monetizar. E do outro lado, na mesma linha, tá dizendo, não ganhe muito dinheiro, isso é pecado, é feio. Você vai para o inferno, para que muito dinheiro? Doe o seu dinheiro para os pobres. Tem muita gente passando fome, o que, aliás, gera um apego ao brasileiro pela pobreza. Tipo assim, ele é pobre, coitado, pisa no chão, sem o chinelo, esse é de Deus. Aí já um rico, não. Rico aqui no Brasil, em geral, é filha da puta. Você vai pensar num rico sendo preso, o Ike Batista, quando foi preso, 98% do Brasil vendo aquela cena no Jornal Nacional,
que na época é o que se assistia a notícia, falando assim, vai preso mesmo, rico filho da puta. Esse aí deve ter roubado muita pessoa, pisou em preto. Pra ter ficado rico. Pra ter ficado rico. Isso são ensinamentos culturais que são as crenças limitantes, sem querer chover no molhado, são crenças limitantes que não tem como, eu vou assim falar cientificamente, não tem como o Brasil dar certo como país capitalista, e não digo nem capitalista selvagem, não precisa virar Estados Unidos, mas não tem como virar capitalista se tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é pecado. Tem que ser melhor que o outro, ter um produto melhor que o outro, estudar e ser o melhor podcast que tem. Ser melhor que o outro é feio, é pecado capital, inclusive o pecado capital mais grave, que é o da vaidade. Mas será que não tá diminuindo essa... A gente já entrou nessa discussão. Eu vi um dado esses dias que as pessoas católicas diminuíram. Tá diminuindo. Mas aí eu não sei se estão virando outra religião. Tão Tem virando alguma religião que evangélicos. seja... Mas aí os evangélicos têm alguma compatibilidade com Tem dinheiro? compatibilidade com o capitalismo. Então é melhor que sejam evangélicos. Então, o protestantismo, que é um movimento que começou em... É que eu achei que é pro outro lado, das pessoas estão largando a religião, tá ligado? Os católicos estão virando evangélicos. Não, tá elas estão mudando acontecendo dos católicos pro Mas tá a pro migração maior, o maior flow. O maior Corta. O maior fluxo é de católicos apostólicos romanos indo para denominações evangélicas. Não é mal para o capitalismo, mas o Brasil acaba estragando com tudo em geral. Mas só para entender por que é interessante para o Brasil dar certo esse movimento, é que quando o Brasil foi descoberto foi em 22 de abril de 1500, né? Em 1517, Martinho Lutero, lá na Alemanha, começou a questionar o catolicismo. Falando assim, galera, pera lá. A gente tem que acabar esse papo de catolicismo rápido para voltar aqui. Não, deixa eu rolar. Mas assim, esse papo é interessante. Ele falou assim, pera lá, importante. por que a gente, para ir para Deus, tem que passar por padre, cardeal, papa, a última palavra do papa? Eu quero ir para Deus direto. Por que a gente só tem a Bíblia em grego? A Bíblia só existia fisicamente, o livro Bíblia, em grego. Tinha algumas cópias em aramaico também. Aliás, eu estudei toda a Bíblia em hebraico. O Antigo Testamento todo eu estudei hebraico. Como parte do estudo do Não, Sesc porque eu Canvas? sou judeu e estudei entendi. em colégio judaico, que eu fui alfabetizado em português e hebraico, né? Super útil pro meu dia a dia. Mas eu estudei todo o Antigo Testamento em hebraico. Eu falo, não decorado, mas eu até fui numa Fala prova... alguma frase, eu não sei nem como é que é a sonoridade da parada. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No início, Deus criou o céu e a terra. Parece árabe. É muito parecido, são línguas guturais, o árabe e o hebraico. Pelo menos tu deve ter alguma facilidade maior de aprender árabe, né? Sim, por exemplo, os números em hebraico. Errad, Shtaim, Shalosh, Arba, em árabe. Wahad, e não Errad. Tnen é bem diferente. Tlata é bem diferente. Arba, que é 4, é Arba em árabe também. Então, entendi. tem coisas parecidas, sim. Tu é muito maluco, né, cara? Eu sim, eu falo muitas línguas, eu sou bem... E tem uma razão, o Sexy Canvas, na minha infância, sem eu conhecer o Sexy Canvas, me levou para esse caminho. Mas o que eu queria dizer é... Nossa, eu abro muitas frentes de pensamento. O fato é, o Brasil não vai funcionar se continuar com essas crenças limitantes. Sim, o flow do protestantismo. Isso é muito importante para a galera saber e não é aula de história chata, não. Preste atenção. 1500 o Brasil é descoberto. Ele recebe... Qual o pacote que ele recebe? Portugal e Igreja Católica. Ambos O pior possível. Não, eu não vou falar que é o pior possível, mas sim, é o pior possível para a modernidade e o capitalismo. Sim. Na Europa, começa o movimento protestante. Na Alemanha, com Martinho Lutero, falando por que a gente depende de papa e padre? Por que eu não posso ir direto a Deus? Aí ele se junta na criação da prensa e criam as bíblias em várias línguas. Foram um movimento protestante que traduziu a língua para italiano, para português, para todas as línguas da Europa na época, porque tinha que democratizar. Outra coisa importante para o capitalismo é que no catolicismo, o trabalho é um pouco penitência, um pouco tem que trabalhar, tem que sofrer mesmo de sol a sol, tem que pegar busão sem ar-condicionado, tem que sofrer a vida toda, porque é o sofrimento que vai te levar a Deus. Tem essa pegada, vocês entendem o que eu estou falando. No protestantismo, não. O trabalho é uma maneira de comungar com Deus. O trabalho é um momento de joy, de alegria, de trabalhar é bom, trabalhar, Deus está feliz com você. Então, trabalho. E outra coisa que o protestantismo fez, em resumo, que tem todo um livro do Max Weber que explica isso melhor, que é, no protestantismo, tudo bem ser rico. Essa foi uma grande mudança. Tudo bem você amealhar fortuna, tudo bem você trabalhar com o mercado financeiro. Porque isso é uma mudança do protestantismo também. E aí, quando você cria uma religião cristã... Tudo bem você ser coach. Tudo bem você ser coach, tudo bem você ser melhor que o outro, mas se você mantiver a ética e no final, ou do meio para o fim, ajudar. Eles pedem que você não seja egoísta o tempo todo, mas que você respeite essa cronologia. E aí o protestantismo foi um movimento que pegou na Europa, muito forte, a Alemanha, por exemplo,
países protestantes conhecidos. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Deu certo Não o é capitalismo. coincidência que Não é são os coincidência. países... Se você der um Google, galera, procurar países do mundo com maior índice de desenvolvimento humano, aquele IDH que diz que o país está bem, se abre uma empresa rápido, se tem esgoto, e desenvolvimento humano. Se você listar os top 20, são ou países arreligiosos, ou com uma história de mitologia, como países nórdicos, vikings, Suécia, Dinamarca, sei lá... Que a religião realmente virou uma mitologia, Virou uma né? mitologia, como na Grécia Antiga aconteceu. Porque quando Mas a Grécia tá fudida. Não, a Grécia, É um a Grécia exemplo à parte. voltou ao catolicismo. Ah, é? Na Grécia Antiga, esse é um exemplo à parte, mas que vale a pena a gente conversar. Mas no caso, se você fizer essa busca no Google, você vai ver que os melhores países de IDH do mundo ou não têm religião ou são protestantes. Países com pior IDH do mundo, católicos, apostólicos, romanos ou muçulmanos em algum lugar. Os muçulmanos que deram errado, porque tem Dubai, tem Emirados Árabes também que deram certo. Você tem como usar a religião de várias formas. Ou você usa a religião para suprimir o humano enquanto você extrai ouro, minério, pau-brasil e deixa o povo bem quietinho, que foi o que foi feito no Brasil. A gente se orgulha, a gente é brasileiro não sei o quê, a gente é que nem Costa do Marfim. Costa do Marfim tem esse nome, porque é o nome que se dá ao país, é o nome de que se roubava, do que se extraía do país. O Brasil é isso, gente. Não se orgulhem desse nome. Esse nome é... Ia lá, pau-brasil, faz um pigmento vermelho aqui para a realeza da Europa. Vamos chamar esse país de Brasil. Brasil, é porque a gente vai extrair. E vamos deixar o povo bem perdedor, bem quieto. Não pode... Por que é o pecado da ganância, para vocês entenderem? É que uma população que estuda e ganha dinheiro pode se juntar e ser uma força contra o clero e a monarquia, ou contra, no caso, o clero e o governo hoje em dia. Então, a galera que estava aqui em 1700, 1720, viu o movimento da Revolução Francesa acontecendo, degolando a Maria Antonieta, degolando todos os reis lá, degolando geral. Quem foi? São as revoluções burguesas. Ou seja, o povo em algum momento se organizou, juntou dinheiro, produziu, criou lojas, vendeu livros, sei lá o que eles estavam fazendo, começaram a juntar dinheiro e falaram, porra, essa monarquia não faz nada, só mama na teta, peca pra caramba, fica pagando pra igreja indulgência, que era uma coisa que o protestantismo não gostava, que era você poder pecar e pagar a sua absolvição. Então, o Martinho Lutero era totalmente contra a indulgência. E eles falaram, não, vamos derrubar reis. Aí quando o povo estava com fome, e vieram aquela história famosa, né? Falaram para Maria Antonieta, o povo está com fome, não tem o que comer, não estava comer mesmo, estavam morrendo de fome. E ela falou, o povo está sem pão. Aí aquela história famosa, se não tem pão, dê a eles brioche, hahaha. E voltava para os seus banquetes nababescos, pantagruélicos, de comidas e surubas enormes. O povo não gostou, girondinos, jacobinos, aquela história, degolaram, derrubaram a monarquia. E a galera que na monarquia portuguesa vendo isso acontecer lá em 1700 e tal, falaram, a gente não quer um povo que junta dinheiro, a gente não quer um povo que pensa que pode ser melhor que o outro. Quando você diz que vaidade é um pecado num país inteiro, você está institucionalizando a mediocridade. Pensa bem, se o Brasil for uma empresa, digamos que o Brasil é uma empresa, temporariamente, ele não é uma empresa, mas só para dar um exemplo. Você chega em todos os funcionários da tua empresa, que são as galeras com CPF ativo, sei lá, 200 milhões, 170 milhões de brasileiros com CPF ativo, marca uma reunião. Fala, brasileiros, quero todo mundo aqui ganhando pouco dinheiro, tá? Ninguém aqui tem que ficar rico. Vocês são funcionários aqui? Não quero ninguém com mobilidade social, ganhando dinheiro, subindo na carreira. Todo mundo nasce pobre, fica pobre. Ninguém tem que ficar muito bonito, ninguém tem que ser melhor que ninguém. Ninguém pode estudar muito e se achar foda, ser melhor. Imagina você pegar uma empresa e passar esses preceitos culturais que são passados originalmente a partir de 1500 para o Brasil, numa empresa. A empresa quebra. Os funcionários vão sair, ninguém vai querer ficar lá, ninguém vai receber estudo, melhoria, chance de crescimento. Então, o que foi feito com o Brasil foi uma maldade na direção de proteger o cu de monarquia e clero de não serem degolados e derrubados, como não foram. Não houve uma revolta violenta de derrubada de monarquia no Brasil. O que teve aqui foi o movimento de Portugal foge, né? Em 1807, quando Napoleão invade Portugal lá, a monarquia portuguesa foge para o Brasil. Essa história é muito louca. Em 1808 eles permitem pela primeira vez, gente, 1808 é muito recente, historicamente, a primeira vez que pode ter estudos de terceiro grau, faculdade.
no Brasil, que agora estavam aqui, os filhos dos nobres, os filhos da aristocracia, agora eles querem faculdade. Mas antes não, o brasileiro tinha que ser mantido perdedor. Aí você fala assim, mas isso não está mudando? Pô, está mudando, claro, a internet está ajudando, esclarecendo muita gente. Mas é muito recente, É né? muito recente e a origem cultural, nossa massa cultural basal, energética seja perdedor, sofra, rico é filha da puta, pobre é fofo, não ganhe dinheiro, você não é melhor que ninguém. Pra que você quer o brinquedo só pra você? Presta pro seu amiguinho. Não incomode, não questione. Essa é a origem do brasileiro. E tu é 100% tipo contra todo tipo de religião? Não. Ou não? Não, eu sou 100% contra todos os pedaços de religião, porque o catolicismo apostólico romano também fez coisas muito positivas, tá? Tem muita... A universidade, a PUC,